Muito bem. O exercício 205, ele fala de um escoamento numa bomba centrífuga que tem um diâmetro de 0,1 metros no tubo de sucção e descarga. Ela está fornecendo uma vazão de 0,02 metro cúbico por segundo. A pressão de sucção é de 0,2 metros de mercúrio, vácuo. Então quer dizer que ele está sugando esse mercúrio em direção ao duto de aspiração da bomba, ou seja, a pressão é menor que a pressão atmosférica, né? E a pressão manométrica na descarga é de 240 kPa. As seções de entrada e saída da bomba estão na mesma elevação. A potência elétrica medida no motor da bomba é de 6,75, que determina a eficiência dessa bomba. Bom, então, nesse caso, nós vamos ter que calcular uma quantidade e comparar com essa potência que está sendo medida no motor da bomba, né, e calcular aí a eficiência dessa bomba. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, aqui está uma bomba, eu vou marcar aqui um volume de controle, e nesse volume de controle eu vou pegar toda a bomba, entre a entrada e a saída. E aqui eu vou achurar no nosso volume de controle as áreas de entrada e as áreas de saída. Então vou chamar aqui de A2 a área de saída e vou chamar de A1 a área de entrada. Áreas sempre normais às aberturas. Está aí o nosso volume de controle. Associada a essas áreas nós temos velocidades, a de saída e a velocidade de entrada, sempre paralelo às velocidades, às áreas, perdão, né? E aqui ele fala da pressão de entrada com manômetro de mercúrio. Então aqui tem um manômetro de mercúrio, vou colocar ele bem exagerado aqui para a gente poder enxergar ele legal. Aqui tem o nível 0 do manômetro. Então, se ele está falando de pressão de sucção de 0,2 mm de vácuo, significa que a pressão da bomba é menor que a pressão atmosférica. Ou seja, se a pressão de sucção na entrada, o P1 aqui, ó, fosse igual à atmosférica, o mercúrio nesse manômetro de coluna de líquido estaria na mesma cota. Mas não, está succionando. Então, se desceu esse pedacinho aqui, vai subir o mesmo pedacinho do lado de lá. Então aqui eu vou ter uma diferença entre as interfaces, uma diferença que eu vou chamar de Hzinho, que foi dada ali. Ok? E do lado de fora, aqui, está atuando a pressão atmosférica P0. Então tem um P1 de entrada e ele deu aí uma pressão de saída manométrica, um P2. A nossa equação básica, taxa de calor, taxa de trabalho de eixo, taxa de trabalho devido às tensões cisalhantes, taxa de outros trabalhos, igual ao termo transiente da energia, del de del T no volume de controle, de ρ, Ezinho, ρ, dV, mais o termo de borda, Ezinho mais a pressão sobre a densidade na superfície do volume de controle, vezes o produto da vazão de massa, ρV, dA. E aqui nós temos a definição de energia, né? U mais energia cinética mais a potencial, Gz. Então aqui eu já elenquei algumas considerações. A primeira delas é, no problema ele é puramente hidráulico, não falou nada sobre jogar calor para dentro ou adicionando calor a essa bomba, né? Então a gente vai considerar ele adiabático. Então esse termo é igual a zero, condição 1. O trabalho de eixo é o que você vai calcular, ou seja, o quanto de energia mecânica você tem que adicionar para aumentar a pressão entre essa pressão de entrada de 0,2 mm de vácuo até produzir uma pressão de descarga de 240 kPa manométrica, ou seja, 240 kPa acima da pressão atmosférica. Então você vai precisar de energia para isso. E essa energia que você vai calcular e comparar com essa que foi dada aqui, ó, de 6,75. Isso vai ser a sua eficiência, né? Então a gente pode definir a nossa eficiência como a taxa de trabalho de eixo. Nós podemos calcular a nossa eficiência como a taxa de trabalho de eixo, WS, sobre a potência fornecida, né? Bom, isso nós vamos calcular. A taxa de trabalho de cisalhamento pela escolha de volume de controle sempre vai ser zero. Também não vamos falar nada de outros trabalhos. Vamos considerar o escoamento aqui como permanente, não falou nada de variações temporais, igual a zero, condição 4. E vamos considerar o escoamento uniforme. Como ele deu a vazão, ele deu para nós isso aqui, o produto VA, perdão, a vazão volumétrica, vamos deixar todos os termos para fora, exceto o VDA, porque a integral de VDA é a vazão, que é o que ele deu aqui, ó, 0,002 metro cúbico por segundo. Então nós vamos pegar, ó, pela consideração de número 5, vamos jogar isso aqui para fora, ó. E essa integral vai ser diferente de zero onde? Na entrada e na saída. Em
todo o restante da borda do volume de controle, SC, o termo VDA é nulo. Então, o que sobrou na solução desse problema? Sobrou menos WS igual a esses termos na entrada, E1 mais P1 sobre ρ. Nota que eu não estou colocando o índice no ρ, porque escoamento incompressível, condição 7. E aqui, na entrada vai ser produto VDA, vetor V escalar vetor A. Olha na entrada, ó, sentidos opostos. Então isso aqui vai ser igual a menos a vazão. Produto densidade versus vazão é a vazão de massa, mas aqui ele deu a vazão em volume. O quê? E na saída, índice 2 é 2 P2 sobre ρ, ρ positivo mais a vazão. Então a gente tem a vazão em massa que entra, a massa que sai, tem que conservar a massa, né, por escoamento permanente, e como o ρ é constante, a vazão que entra é igual a vazão que sai. Então a gente pode colocar o termo de densidade vezes vazão em evidência, e aqui a gente pode abrir o termo de energia. Né? Vamos começar com energia interna, índices positivos é o 2, negativo é o 1, mais o P2 sobre ρ menos o P1 sobre ρ, o termo cinético, V2 ao quadrado sobre 2, V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ2, GZ1. Esse é aqueles problemas que ele acaba antes de começar, né? Então aqui, ó, não falou nada de aquecimento ou resfriamento. Então vamos considerar esse escoamento isotérmico, olha lá, condição 8. Se o escoamento é isotérmico, condição 8, ó, não varia energia interna, condição 8. A gente tem também que, pela continuidade, ó, que esse termo é zero. Por quê? Se o diâmetro de entrada é igual ao diâmetro de saída, as áreas de entrada são iguais. E como o ρ é constante, a equação da continuidade vai dar em quê? Que VA é igual a VA. As áreas são iguais, as velocidades são iguais, as energias cinéticas são iguais. E ele dá aqui no enunciado, ó, que a entrada e a saída está na mesma elevação. Ó, condição número 6 que eu coloquei ali. Ó. Então, o ΔZ é igual a zero pela condição 6. Então, o que sobrou? Sobrou menos WS igual a ρQ, P2 menos P1 sobre ρ. Aqui nós estamos falando de equação de energia. Se é equação de energia, as nossas pressões necessariamente são pressões termodinâmicas. Se são pressões termodinâmicas, elas necessariamente são absolutas. Como a gente tem um delta de pressão, a gente já sabe que esse delta, tanto faz ele ser em atmosférica ou em manométrica. Ok? Não faz diferença, porque a referência é a mesma, P0. Mas vamos entender agora melhor o que é o P1. Bom, o P1 é a pressão nesse ponto aqui, ó, logo na entrada. Ou seja, é a pressão que está atuando em cima dessa interface do mercúrio. Ok? Então, o que seria essa pressão P1? Se a gente for olhar em termos de manometria, ó, vamos colocar a pressão no mesmo nível, vou chamar o nível A. Se aqui a pressão vale PA, aqui a pressão também vale PA. Então a pressão no mesmo nível para o mesmo fluido é a mesma. Então do lado esquerdo, qual que é a pressão absoluta? P0. Qual que é a pressão do outro lado? Né? Pressão do lado de cá, ó, que eu estou marcando no quadro. A pressão do lado de cá vai ser a pressão de quem está em cima, P1, mais a coluna de fluido, o ρ do mercúrio, Hg, GH. Então, ó, a nossa pressão 1, como ela está sendo calculada em relação a P0, ela é necessariamente absoluta. Então, P1 vai ser o P0 menos o ρ do mercúrio, GH. Então, se você está mexendo com P1 atmosférica absoluta, o seu P2 aqui dentro também vai ser manométrico. Então, o que é o, perdão, absoluto? O que é o P2 absoluto? É o P2 manométrico mais o P0. Então, vamos fazer o delta em termos de pressões absolutas. Vamos ver o que acontece. Menos WS é igual a que P2 absoluto, P1 absoluto. Vazão vezes. Quem que é P2 absoluto? É o P2 que ele deu no problema, P2 manométrico, mais P0. O que é P1 manométrico? Menos P0, menos com menos, mais ρ no mercúrio, GH. Então, como a gente espera,
P0 com P0. Então, essa pressão P2, ó, essa pressão P2 é a pressão manométrica. E ρGH, ó, só o deslocamento da coluna é uma pressão também manométrica. Então, isso aqui significaria um P1 manométrico. Só que isso aqui é um menos P1 manométrico. Como esse menos P1 manométrico dá um número positivo, por isso que lá no solution ele foi direto. Ó, P1 é menos ρGH. Então, esse menos vem de onde? Vem daqui, ó. Se você olhar para essa pressão e calcular ela manométrica, P1 menos P0, ó, o P1, P0 menos ρ, HG, GH menos P0. Olha o que acontece. P0 corta com P0. P1 manométrico é um número negativo. Outra forma de mostrar o porquê que é negativo. Então, só para recapitular e fechar de uma vez. Aqui você tem um delta de pressão. Tanto faz mexer com atmosférico, com absoluto ou manométrico, mas desde que sejam os dois absoluto ou os dois manométricos, senão não dá certo. Então, ó, o P1 absoluto, ρ do mercúrio a gente tem, SG do mercúrio, 13,6, vezes o ρ da água. A gravidade você tem, e o H você conhece. O P2 manométrico, 240 kPa, a vazão também é dada, você vai calcular o WS. Com o WS, você calcula a eficiência. Isso aqui vai ser um número positivo, como tem de ser, porque menos WS positivo, você está adicionando energia no volume de controle, está aumentando a energia. Né? Equação da energia, menos WS, DE, DT. Né? Esse número positivo, você aumenta a energia com o tempo dessa massa que entra, ganha energia e sai. Sai como? Sai com a pressão maior. Né? Você vai fazer o menos WS sobre a potência, sendo que a potência é fornecida aqui. Esse número vai ser necessariamente menor que essa potência de 6,75, porque você está calculando a potência ideal. Né? A potência real vai aí suprir as perdas do acoplamento, eficiência de motor elétrico, eficiência dos acoplamentos mecânicos e tudo mais. Agora você calcula isso facinho, facinho, facinho. Gigante?